Vamos iniciar livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Peço à igreja que me acompanhe, os irmãos que estão em outras cidades. Vamos abrir no Novo Testamento, livro Atos, capítulo 12. Nós vimos na nossa assembleia passada, na última reunião de estudo, o apóstolo Pedro explicando a sua conduta perante os cristãos de Jerusalém, por ele ter se ajuntado aos gentios, tendo Deus mostrado a ele que a manifestação do Espírito Santo teria vindo para todos, não só para os judeus, mas também para os gentios. E nós vimos também aqui, no versículo 26 do capítulo 11, que a narrativa do Atos, ela diz que os crentes em Jesus foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. É importante nós nos lembrarmos desse fato, porque nos nossos dias existe uma certa confusão acerca de quem nós somos. É muito comum a pessoa que faz parte de uma determinada igreja dizer que é evangélica. É comum também nós ouvirmos alguém afirmar ser crente. Mas nós podemos ser crentes sem seguirmos a Cristo. Não podemos nos esquecer que os judeus também criam. Eles eram crentes, mas eles não aceitaram Jesus como seu Salvador. Não basta a gente dizer que é crente. Como também nós vivemos nos nossos dias uma grande confusão nas igrejas denominadas evangélicas. Porque do que menos se fala nessas igrejas é de Jesus e do seu evangelho. Fala-se muito no nome de Deus. Até o nome das igrejas se refere a Jesus. Mas quando nós vamos ver o que falam lá dentro e o que fazem, nós percebemos que estas igrejas não têm nada de evangélico. Na verdade, os pastores e os crentes conhecem muito pouco de Jesus. E nós, estudando aqui o Novo Testamento, nós percebemos que a igreja, ela nasceu dos ensinamentos apostólicos. As primeiras comunidades, elas foram se orientando nos ensinamentos que os apóstolos ministravam através de cartas. Estas cartas, elas vieram mais tarde se constituir neste conjunto de livros que nós chamamos o Novo Testamento. Os cristãos são aqueles que seguem a Cristo. Nós seguimos a quem? Seguimos a Deus? Não podemos afirmar, no ponto de vista da teologia, que nós seguimos a Deus, porque Deus, ele já ministrava no Velho Testamento, naqueles livros antigos, existe a história do povo de Deus, as manifestações do Espírito
de Deus e as instruções que Deus dava ao seu povo. E nós não podemos seguir boa parte daquelas instruções, porque elas foram abrogadas, elas foram tornadas inválidas pelo próprio Cristo. Jesus, ele mudou boa parte dos ensinamentos do Velho Testamento. O que é que caracteriza a igreja cristã? Caracteriza-se pelo estudo e observação da doutrina ensinada por Jesus e pelos apóstolos. Ponto. É só isso. Nós temos que nos ater e temos que estar muito atenciosos com o exame dos textos bíblicos ligados ao Novo Testamento, à vida de Cristo e aos textos apostólicos. É daí que nós tiramos a orientação que precisamos para a nossa vida e para administrar a nossa igreja. Quem nós somos, então? Nós somos crentes, sim, mas somos, acima de tudo, cristãos. O evangélico não gosta de ser chamado cristão porque ele pensa que o cristão é católico. O cristão faz parte da Igreja Católica. No ponto de vista da teologia, nós somos cristãos, independente da igreja da qual nós fazemos parte. Se a igreja é evangélica, mas segue o evangelho de Jesus, os seus crentes são cristãos. Se a igreja católica segue as orientações de Cristo, aqueles católicos são cristãos. Nós temos que prestar bem atenção nisso para a gente não fazer confusão. Acima de tudo, nós seguimos a Jesus. Tá bem? Para não ficar confundido. Temos que destacar também aqui, num assunto dessa natureza, que Jesus não é Deus. Na concepção tradicional da igreja católica, e mesmo alguns evangélicos, movidos pelo mesmo Espírito, ajuntam essas duas coisas, como se Jesus fosse Deus. Não é. Jesus é o Filho de Deus. Ele é uma das pessoas da Trindade. É Pai, Filho e Espírito Santo. Eles formam uma unidade na sua manifestação, mas não significa que eles não tenham individualidade. Tá bem? Eles estão ligados porque o Pai, ele está presidindo a criação na pessoa do Filho e por meio do Espírito Santo, ele faz todas as coisas em todos os tempos. É assim que é criado o universo, os mundos, as estrelas, as galáxias, os seres vivos, os elementos que nós conhecemos pela poderosa vontade de Deus que se manifesta no seu Filho através do Espírito Santo. Tá bem? Então não podemos dizer assim, o Velho Testamento é a mesma coisa, está tudo misturado porque Jesus é Deus ou porque Jesus estava lá. É o mesmo Senhor. Não, não é o mesmo Senhor. Jeová é um, Jesus é outro. Tá bem? Jeová é Deus. Jesus é o Filho, é Cristo. É o Senhor com S maiúsculo e as outras letras em minúsculo. Quando aparece Senhor com todas as letras em maiúsculo, a palavra está se referindo a Deus. Não vamos nos confundir. Tá bem? Os irmãos ficaram esclarecidos a esse respeito? Então somos cristãos, crentes e cristãos, ou cristãos da modernidade. A partir do versículo 1 e do capítulo 12, que é o objeto do nosso estudo hoje, nós vemos que o Pedro acabou sendo preso. Vamos ler o texto para ver o que nós podemos aí comentar. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os
maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo prendido a Pedro, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Esse Herodes aqui, ele pertencia a uma família dos Herodes. Não é aquele Herodes com quem Jesus esteve. Aquele era Herodes, o tetrarca. Esse outro aqui pertence à mesma família dos herodianos. Tá bem? Esta família de Herodes, ela era muito grande. E um filho sucedia ao pai. E eles estavam sempre no poder. Eles tinham lá uma grande intimidade com o poder de Roma. E eles faziam o que queriam aonde eles administravam. Herodes, nesta época, ele acabou matando, tirando a vida de Tiago, que era irmão de João. Esse João aqui é o João evangelista. Eles eram filhos de Zebedeu, né? Filhos de Zebedeu, e eles eram chamados pelo Senhor de filhos do trovão, porque eles tinham um temperamento bem agitado. Pela sua inquietude, o Senhor, ele dizia que eles eram filhos do trovão. A gente vê que entre os apóstolos, os discípulos chamados por Jesus, havia pessoas de diversas personalidades. A gente percebe que todos os homens podem ser conduzidos a Deus se nós tivermos fé. Podemos e devemos convidar todas as pessoas para participarem do reino. Esse Tiago aí era filho de Zebedeu, né? Nós temos um outro Tiago, filho de Alfeu, e temos o Tiago, que era irmão do Senhor. Esses são 3 Tiagos envolvidos aí na história do cristianismo, tá bem? Esse irmão do Senhor é o que escreveu a epístola de Tiago, esta carta que faz parte dos documentos do Novo Testamento. E vendo que as pessoas ficaram contentes, os judeus, por causa da morte de Tiago, Herodes resolveu prender a Pedro e o colocou na cadeia. A gente vê que era a época de Páscoa, esses dias dos ázimos, era um período de Páscoa que atraía grande multidão ali para aquela região, para Jerusalém. Nós vemos que, depois de preso, ele colocou aí bom número de soldados para vigiar o Pedro. Ele não queria que Pedro fugisse de maneira alguma. São 4 quaternos de soldados, são 4 grupos de 4 soldados para revezar a vigília do apóstolo. Mas tudo isso era porque ele tinha intenção de matar o Pedro logo depois que terminasse a Páscoa. Por essa razão, ele colocou todos esses soldados para impedir que o apóstolo fugisse. A intenção dele era sacrificar a Pedro, mais ou menos como fez com Jesus, o seu parente. No versículo 5, a palavra diz que a igreja, sabendo da prisão de Pedro, ela fazia contínua oração a Deus, para que Deus pudesse interceder por ele. A igreja
ela deve valer-se o mais possível do recurso da oração, porque é quando o coração do homem sincero, da mulher que tem fé verdadeira, entra em comunhão com Deus. Então, muitas coisas que nós pensamos ser impossíveis, elas podem acontecer. Nesse caso aqui, não havia a menor chance de alguma intercessão humana resolver a questão da prisão do Pedro. Por isso a igreja se reuniu e orou, e orou, e orou muito para que Deus fizesse alguma coisa, intercedesse pelo apóstolo que estava preso. Eles sabiam que a intenção de Herodes era matá-lo. Quando Herodes estava para o fazer comparecer, já se aproximava o dia em que ele seria levado à presença de Herodes. Nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, como se fossem duas correntes. E os guardas, diante da porta, guardavam a prisão. 2 guardas ficavam na porta e 2 ficavam ao lado do prisioneiro. Não havia chance de fugir. Eis que sobreveio nesse momento, nesse instante, o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Nós vemos aí que as orações da igreja, a perseverança de toda a igreja reunida em oração, acabou por abrir as portas para que Deus enviasse um mensageiro para socorrer o apóstolo que estava preso. Ele enviou um anjo que veio, como em outras passagens do Novo Testamento, trazendo com ele uma luz, de maneira que ao chegar ali, ele despertando Pedro, ele tomou posse daquela situação, as correntes caíram das mãos do apóstolo e ele seguiu o anjo conforme a ordem divina. Mais uma vez aqui nós temos a questão das aparições, não é? É importante nós falarmos dessas aparições, porque esses habitantes que existem do lado de lá, eles não são estranhos à Sagrada Escritura. Tanto no Velho Testamento como no Novo, são muitas as passagens em que os anjos aparecem em forma de homens. E isso faz com que a gente possa ter a certeza de que depois desse mundo existe um outro mundo, para onde a nossa alma é levada depois que o corpo morre. E que nós existimos do lado de lá, de alguma forma, como nós existimos do lado de cá. O apóstolo Paulo, ele fala da existência do corpo espiritual. Nós sabemos que esse corpo, ele é a maneira da alma se exprimir na vida eterna, na vida que está além do túmulo. Há aquela conhecida passagem
em que Moisés e Elias, eles vêm conversar com Jesus durante a transfiguração. As visões, elas eram tão claras que em algumas situações, estes anjos, esses homens com vestes luminosas, eles eram confundidos com pessoas. Tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, as passagens indicam nesse sentido. É muito difícil para nós, como cristãos, ensinar uma doutrina que não fala da vida além da morte. Nós temos que anunciar a ressurreição, mostrar que nós não morremos, que a vida ela continua além desse mundo. O apóstolo foi libertado, cobriu-se com sua capa, seguiu o anjo. E conforme diz aí no versículo 9, o apóstolo estava tão confundido que ele não sabia o que era real ou se ele estava tendo uma visão diante daquela obra tão incomum que o anjo havia feito. E quando eles passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, quer dizer, tomando consciência do que tinha acontecido, ele disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava, que era a morte de Pedro. A intenção da morte do apóstolo era agradar os judeus por questões políticas. Considerando isso, versículo 12, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Esse Marcos aqui, esse João Marcos, ele acabou se tornando discípulo de Paulo. É o Marcos que escreveu o Evangelho. O Evangelho segundo Marcos foi escrito por esse João Marcos aqui, que era filho de Maria. Não é Maria, mãe de Jesus, não, viu? Era uma outra Maria, tá bem? Na casa dessa Maria, estavam reunidos muitos irmãos que oravam. Por que eles estavam reunidos aí na casa de Maria? Não havia, naquela época, igrejas como existe hoje. Um salão onde as pessoas se reuniam. As igrejas, elas aconteciam na casa de um crente, de um irmão. Tinha lá um irmão com uma casa mais ampla, com uma sala maior. Então ali ele reunia os crentes. Os irmãos que estavam sendo convertidos se reuniam ali para orar, para ouvir a instrução dos apóstolos, dos irmãos mais velhos, daqueles que tinham vivido com Jesus. Assim acontecia a igreja. Nos nossos dias, nós temos um salão onde nós nos reunimos para poder ministrar a instrução, para orarmos, para convivermos. Seria bom que nesses dias existissem igrejas domésticas, seria maravilhoso, mas a realidade dos lares de hoje não permite que seja assim. As nossas casas, elas estão excessivamente contaminadas pela doutrina do mundo, pelos costumes do mundo. Nós temos filhos que nem sempre são convertidos a Jesus. Nós temos costumes que são incompatíveis com os ensinamentos de Cristo. Essa é a triste realidade dos nossos dias. Pode-se dizer
que há uma grande dificuldade para nós implantarmos o Evangelho dentro da nossa própria casa. Que dirá fazer da nossa casa uma igreja, uma comunidade, um lugar aonde reúne os nossos irmãos. Não é? Do que a nossa casa está contaminada? Das coisas do mundo. Veja, por exemplo, a influência, a grande influência hoje da televisão nos nossos costumes, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de vestir, nos nossos gostos. Nós queremos uma coisa, queremos outra, fundamentado nas propagandas que a televisão enfia dentro da nossa casa. A nossa mente, como uma espuma, ela vai absorvendo essas informações. Nós vamos aos poucos nos conduzindo, não de acordo com aquilo que é vontade de Deus, mas fazendo segundo a vontade do mundo. Não é? Temos o problema hoje do telefone celular. Irmãos e irmãs vivem constantemente conectados aí nessa rede de comunicação que eles chamam internet, né? Através das redes sociais, Facebook e tantas outras, LinkedIn, muitas outras redes sociais, em que as pessoas vivem ali conectadas, presas a um tipo de sintonia nem sempre conveniente. Como é que nós vamos tirar todas essas coisas de dentro da nossa casa para fazer dela um lugar santo? Um lugar aonde nós vamos tratar das questões relacionadas com a alma. Haveria muitas dificuldades. Por isso eu acredito que nos nossos dias a nossa casa, ela dificilmente poderia ser transformada numa casa do Senhor, como acontecia nesses tempos. Amém? Ficamos entendidos até aí? Alguma dúvida? Podemos seguir? Versículo 13, nós vemos que Pedro, chegando, ele bate a porta que dava para o pátio, né? Ele bate a porta da casa e uma menina chamada Rode saiu para escutar, para ver quem é que estava batendo. E aconteceu que ela conhecia a voz de Pedro e com muita alegria não abriu a porta, mas correu para dentro e anunciou aos irmãos que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Veja, irmãos, a igreja estava orando, pedindo intercessão. Aconteceu a intercessão e Pedro, quando chega na casa, eles não acreditam que é ele. Eles pensam que era o espírito de Pedro. Eles achavam que Pedro havia sido já morto pelo Herodes e que a alma de Pedro estava ali naquele instante se manifestando. É importante nós olharmos essas passagens, porque naquela época a igreja acreditava nas manifestações de espíritos. Havia muitos conceitos sobre as manifestações. Havia grupos e cristãos que acreditavam que a alma de uma pessoa que havia morrido poderia voltar para dar um aviso a alguém. Este conceito ainda é comum nos nossos dias, não é? Tem gente que acredita nessas possibilidades. Havia também lá entre os judeus a crença de que cada pessoa tinha um anjo da guarda. É também uma crença dos nossos dias. Existem algumas doutrinas, e mesmo a Igreja Católica ensina que a pessoa tem um anjo da guarda, um espírito que o guarda dos perigos. Naquele tempo também
se acreditava que este anjo ele poderia se transformar numa figura semelhante ao falecido e vir até o mundo e trazer uma mensagem do falecido. Todos esses conceitos mostram, na verdade, a existência de uma crença que diz que há uma vida do lado de lá e que esses mundos, de alguma forma, eles têm um relacionamento. Tá bem? Esta crença não foi inventada nos nossos dias, não. Esta crença, ela já existia. Esses conceitos eram muito comuns entre os judeus. Pois não? Em termos de conhecimento dessas coisas invisíveis e dos conceitos relacionados com a vida após a morte, e com as possibilidades de contato entre esses dois mundos, os crentes daquela época, eles eram bem mais adiantados do que os crentes dos nossos dias. No meio evangélico, ninguém pode falar de espírito de mortos. Ninguém gosta de falar sobre morte, sobre vida além da morte. Ninguém gosta de tratar deste assunto. Os evangélicos ortodoxos, radicais, eles criaram no meio evangélico, de uma maneira geral, a ideia de que estas manifestações são provocadas pelo diabo, que vem para enganar as pessoas. Isso foi criado pelos evangélicos ortodoxos e radicais do nosso tempo. Infelizmente, a igreja ela se afastou dos conceitos relacionados com a vida além da morte. Esses ensinamentos, como nós já vimos aqui, eles começaram a ser revelados por Deus a partir do profeta Samuel, lá no Velho Testamento, mais de 1000 anos antes de Cristo. E vieram até a época de Jesus. Eles acreditavam, inclusive, que um profeta podia voltar a nascer para cumprir uma missão de acordo com a vontade de Deus. Então, são muitos conceitos existentes nos tempos de Cristo e que existe ainda dentro do judaísmo, mas que na igreja evangélica eles foram excluídos pelo radicalismo pastoral. A igreja não tem interesse de buscar a verdade que está além da Escritura, a verdade de Deus. A igreja não tem interesse para manter o seu status, aquilo que eles todo o tempo disseram que era verdade. São muitos conceitos, tá bem? Mas nós, como cristãos livres, podemos tratar de qualquer assunto, sem medo, porque nós não temos compromisso com nenhuma denominação conhecida, nem com seus catecismos, nem com as suas diretrizes, nem com a doutrina que as orienta. Nós somos cristãos livres para tratar do assunto que nós quisermos, fundamentado na Escritura, como vocês mesmos estão testificando. Tá bem? Pois não, pastor? Não tenho conhecimento a respeito das ligações entre o gnosticismo e a doutrina dos fariseus. O que a gente sabe é que os fariseus acreditavam na existência dos anjos e dos espíritos, que eles podiam vir até nós de acordo com a vontade de Deus. Isso os fariseus acreditavam. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, nem na existência dos espíritos e nem na existência dos anjos. Veja como a coisa naquela época já era separada. E assim continua nos nossos dias. Os gnósticos, eles sempre estiveram no cenário religioso. A Escritura não fala nada disso. A Escritura não fala contra os gnósticos. O que o apóstolo João falava nas suas epístolas é que nós precisamos aprender a discernir os espíritos, para a gente não ser enganado. Ele dizia que não se pode negar que Jesus Cristo veio em carne. O espírito que não confessa
que Jesus Cristo veio em carne, ele não é de Deus. Naquele tempo, havia algumas seitas que diziam que Jesus não havia encarnado. Entendeu? Então, ele tinha só uma vida aparente. Naquela época já existiam essas doutrinas. Até hoje existe no Brasil defensores dessa ideia, ligadas ao gnosticismo. O gnosticismo eram, na verdade, grupos que defendiam inúmeras ideias relacionadas com a vida além da morte, com os poderes de se movimentar as forças, energias espirituais e tudo mais. Era uma espécie de magos daquele tempo, os gnósticos. No passar do tempo, o gnosticismo foi se desenvolvendo e se dividindo em diversas vertentes. Evangelhos apócrifos? Alguns sim, e de outras doutrinas estranhas também. Mas o que é o gnosticismo? Isso que a gente precisa saber. Existem no gnosticismo coisas que são verdadeiras? Segundo os pais da igreja, quando a gente consulta a doutrina da igreja, como ela se formou, havia sim coisas certas e corretas no gnosticismo, mas havia também conceitos que não eram verdadeiros. E por isso os gnósticos foram afastados da igreja. Isso bem no começo da história, né, do cristianismo. Bem, o que importa é a gente não acreditar as manifestações de anjos, de espíritos, seja o que for, a Satanás. Se o apóstolo João diz que nós precisamos discernir os espíritos, é porque existe uma necessidade de se separar o que é bom daquilo que é mal. E os crentes precisam aprender a discernir. Os crentes dos nossos dias. Porque tem muita gente por aí enganando e outros que estão sendo enganados. Tá bem? Vamos seguir? Versículo 17. Acenando-lhes ele com a mão, o apóstolo Pedro pediu que as pessoas se calassem e contou-lhes tudo aquilo que o Senhor fizera para tirá-lo da prisão. E ele disse: anunciai isto a Tiago e aos outros irmãos. E saindo, ele partiu para um outro lugar, para uma outra cidade. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. Alguns pensam que Herodes mandou matar os soldados, o que era muito comum quando um prisioneiro fugia. Outros acham que os soldados foram apenas presos, mas são especulações apenas, não existe nada escrito com clareza. Herodes estava irritado com os de Tiro e de Sidom, com pessoas dessas cidades, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. Havia lá um desentendimento entre Herodes e os governantes lá destas cidades de Tiro e Sidom. E eles fazem uma referência aqui, porque o pessoal lá de Tiro e Sidom veio para fazer uma visita ao rei, e nessa noite ele se cobriu com uma roupa bem luminosa, uma roupa de prata, né? Um vestido real. E ele fez um grande discurso, como dizem aí os versículos 20 e 21. E o seu discurso brilhante, o povo, diante desse discurso, o povo disse: é a voz de Deus e não de um homem.
dizendo daquelas coisas que o Herodes estava falando, que na verdade era Deus que estava falando pela boca dele. Naquele mesmo instante em que ele estava recebendo aquela glória dos homens, o Senhor enviou um anjo que o feriu de morte, porque ele não reconheceu que Deus é que opera todas as coisas em nós. Não deu glórias a Deus. Ele ficou doente e foi comido pelos vermes, tendo morrido, segundo os estudiosos, 5 dias depois. Nessa época que havia um escritor cujos livros se encontram até hoje à nossa disposição. Ele chamava-se Flávio Joséfo. Flávio Joséfo é o nome do homem. E ele escreveu muito sobre essa história, que é a história desse tempo. E nos livros dele fala que Herodes, depois desse dia, passados 5 dias, ele morreu. E a sua carne apodreceu, comida por vermes. Foi o fim dessa figura que prendeu Pedro e queria dar cabo da sua vida. A palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Vocês se lembram que no último capítulo, o Saulo e o Barnabé, depois vai ser o Paulo, eles tinham ido a Jerusalém levar os recursos de uma coleta para ajudar os necessitados da igreja de Jerusalém. Esse versículo 25 aí fala que Barnabé e Saulo tinham terminado de cumprir com aquela tarefa, com aquela missão. E eles então voltaram de Jerusalém, levando com eles agora João, que tinha por sobrenome Marcos, que é o Marcos evangelista. Daí começa, no próximo capítulo, a viagem missionária do apóstolo Paulo. Alguma dúvida? Podemos concluir? Que Deus nos abençoe.